Hello galera, everybody! Uou! Bem-vindo ao Português Facinho Facinho com Zé Roberto. E no vídeo de hoje a gente vai apresentar e discutir todo o conteúdo programático aí do concurso da CESAP, né? CESAP, Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte, concurso de 2018, beleza? Como disse, a gente vai apresentar e discutir todo o conteúdo. É claro que nós não vamos discutir aqui de forma tão detalhada, né? Mas as discussões do vídeo, né, já vai garantir a você aí o mínimo do conhecimento que você deve ter, né? Um conhecimento básico aí prévio para dominar de forma mais detalhada todo o conteúdo, beleza? Então, esse conhecimento aí básico, né, e prévio já tanto pode lhe ajudar, né, numa determinada questão, já pode fazer com que você se saia bem numa determinada questão, como pode também facilitar para que você possa em casa aí nos estudos, né, se aprofundar nos conteúdos com mais qualidade, beleza? Então, para você que está aí focado no concurso, bons estudos, boa sorte, se liga nas dicas aí. Se gostou do vídeo aí, deixe seu like, se inscreva no canal, que nos próximos vídeos a gente vai abordar aí de forma mais detalhada cada conteúdo, beleza? Então galera, boa sorte, bons estudos para todos. Roda a vinheta e se liga aí. Olá galera, beleza? Bem-vindo ao Português Facinho Facinho. Como havia prometido, vamos agora discutir todo o conteúdo programático aí, né, da CESAP, né, concurso 2018, né? Então, inicialmente aí, a gente percebe que o edital foi dividido em dois campos, né, em duas áreas de conhecimento, né, do estudo da língua, né? O campo 1, organização do texto, e o campo 2, conhecimento linguístico, beleza? Então vamos começar aqui seguindo a ordem, né? Pelo campo 1. O campo 1 foi dividido em 10 conteúdos, né? Está dividido em 10 conteúdos, e cada conteúdo aqui a gente vai abordar por vez, beleza? Então vamos lá. Organização do texto, parte 1. Parte 1 porque eu dividi cada parte em 5 conteúdos, né? Então a primeira parte aí a gente vai ver 5 conteúdos, depois na segunda parte a gente vê mais 5 e na terceira parte a gente vê sobre o conhecimento linguístico, beleza? Vamos lá. Bons estudos, boa sorte. Então, primeiro tópico aí que o edital traz, né, é o propósito comunicativo, né? Propósito comunicativo, né, é o mesmo que intenção comunicativa, né? Todo texto, né, que se é produzido tem uma intenção comunicativa. Quando você vai escrever um texto, seja ele qual for, ainda que seja um texto que você não vá mostrar para ninguém, né, mas ele tem uma intenção, né, ele tem uma finalidade, né? Então, essa intenção comunicativa, né, ela pode variar de acordo com o gênero textual, né? Por exemplo, uma notícia. Qual a intenção de se produzir uma notícia? Informar alguém sobre algum fato, algum acontecimento, né? Uma charge. Qual a intenção de se produzir uma charge? Geralmente, a charge tem como finalidade criticar ou denunciar algum acontecimento, né, de ordem sociopolítica, né, principalmente envolvendo pessoas públicas, pessoas famosas, como artistas, né, e políticos, né? Hoje muito comum no campo da política as charges criticando aí os políticos, né, que se envolvem em corrupção, né? Um artigo de opinião, por exemplo, a intenção de se produzir um artigo de opinião, como o próprio nome diz, é tentar convencer, né, os leitores, as pessoas que venham a conhecer esse artigo sobre algum assunto específico, né? Então, veja, essa habilidade vai ser exigida de você, né, na medida que você for fazer a leitura dos textos, né? Geralmente vai ter alguma questão lá querendo saber, né, de você qual a intenção comunicativa do texto. É claro que se você perceber qual é o gênero, automaticamente
será mais fácil você identificar a intenção comunicativa ou propósito comunicativo. Por exemplo, se tiver uma notícia e se tiver alguma alternativa dizendo que a finalidade daquele texto é convencer alguém, né? Então provavelmente essa alternativa já está falha, porque a finalidade comunicativa de uma notícia não é convencer, mas informar, beleza? Segundo tópico aí, organização do texto, parte 1. Segundo tópico é tipo de texto, né? São 5, né? 5 mais comum. O edital trouxe aí 6 tipos, né? O dialogal, o descritivo, o narrativo, o injuntivo, explicativo e argumentativo, né? Lembrando que tipos de texto, tipologia textual ou sequência textual. Essas 3 expressões têm o mesmo significado, beleza? Então, vejamos aí alguns exemplos, né? O texto dialogal, do tipo dialogal, por exemplo, um texto teatral ou conversa, né? O texto dialogal caracteriza-se por ser constituído a partir de falas, né? A partir de diálogos dos interlocutores. Nós não temos aí no texto dialogal um narrador, por exemplo. O texto descritivo busca descrever, né? O texto descritivo não é algo muito comum, né? O texto descritivo, é claro que existem poemas predominantemente descritivos, existem músicas descritivas, textos curtos descritivos, mas geralmente os textos descritivos ou sequências descritivas, elas vão ocorrer dentro, por exemplo, da própria narrativa. Quando você tem, por exemplo, uma história, geralmente você tem fragmentos que buscam descrever o cenário, descrever os personagens, né? São dessa forma fragmentos descritivos que ocorrem dentro de um texto narrativo, beleza? O narrativo, né, caracteriza-se por contar uma história. Aí você tem vários gêneros narrativos. Veja, uma coisa é o tipo de texto, a tipologia, outra coisa é o gênero. Então, dentro do narrativo, né, da tipologia ou da sequência narrativa, você tem vários gêneros narrativos, como por exemplo, um conto, uma novela, um filme, né? E assim sucessivamente. O injuntivo, como o próprio nome diz, o injuntivo busca instruir, né? Procura fazer com que o leitor se torne habilitado para realizar algo, como por exemplo, uma receita, um manual e assim sucessivamente. E você tem aí o explicativo ou também dissertativo, né? Que é o texto que procura expor, né? Apresentar algo, né? A sua intenção inicialmente não é convencer, mas apenas informar e explicar, beleza? E você tem aí, né, a tipologia argumentativa, né, que como já falei, é o texto que caracteriza-se por tentar convencer o leitor, apresenta e defende uma opinião, beleza? Então, você tem aí o artigo de opinião, o editorial, dentre outras modalidades de gênero, beleza? Só a dica, cuidado para não confundir tipos de texto ou tipologia textual com gênero textual. Outra coisa interessante aqui, a questão pode pedir que você identifique qual sequência é predominante, beleza? Só lembrando que dentro de um texto você pode ter mais de uma sequência, como por exemplo, né? Acabei de falar, dentro de um conto, por exemplo, que é predominantemente narrativo, você pode ter algumas sequências descritivas, beleza? Vamos aí a mais um tópico, né, dessa primeira parte, né? Gêneros discursivos ou gêneros textuais. Muito bem, aqui nós acabamos de falar de tipos de texto ou tipologia textual. Nós agora estamos falando de gêneros do discurso ou discursivos ou gêneros textuais. Então, muito bem, dentro do gênero textual,
você vai ter uma infinidade, né? Enquanto o tipo de texto é algo mais resumido, por exemplo, nós temos recorrente 6 tipos de texto. No gênero você tem uma infinidade de gênero, né? O gênero é um elemento social que a cada momento, né, que a sociedade evolui, alguns gêneros surgem e outros deixam de existir, né? Por exemplo, só um exemplo clássico aqui, a carta de alforria, né? A carta de alforria era um gênero textual que existia, né, durante o tempo da escravidão, né? Algum escravo, por exemplo, quando recebia a carta de alforria, aquele escravo estava livre, era um homem livre, né? E a partir de então ele tinha que andar com a carta, né, para comprovar sua liberdade, beleza? Então, como a escravidão, né, entre aspas, deixou de existir no Brasil, certamente esse gênero, carta de alforria, também deixou de existir. Então, o gênero, lembre-se, o gênero é um elemento social, sociocultural. Ele surge e deixa de existir de acordo com a evolução da sociedade. Com o advento, por exemplo, da tecnologia da internet, vários novos gêneros surgiram, né? Vários gêneros do discurso surgiram, atrelado a essa tecnologia que, por exemplo, há 20 anos, 30 anos não eram comuns, como, né, as mensagens de texto, né, hoje do WhatsApp, né, do Facebook, né, o Instagram, né, eram formas de comunicação que não existiam, né? Então, são gêneros novos, né? Muito bem. Então, a dica é cuidado para não confundir o tipo textual com o gênero textual. Gêneros são infinitos, né? Os tipos de texto são limitados. Como nós já vimos, são os 6 que nós acabamos de ver anterior. Muito bem, está aí a dica, né? Cuidado, não confunda gênero textual com tipologia ou sequência textual. Só lembrando que dentro de um mesmo gênero, você pode ter mais de uma tipologia textual ou mais de uma sequência textual. O interessante é você perceber qual é a sequência predominante. Ou a banca pode pedir também, ele pode recortar um fragmento do texto e perguntar neste fragmento qual é a sequência predominante, beleza? Então a sequência predominante tanto pode ser com relação ao texto todo, como com relação a um fragmento. Vamos lá. Próximo tópico. Organização do texto, parte 1 ainda, né? O tópico 4, né? Mecanismos coesivos, né? A tão conhecida aí coesão textual, né? Os mecanismos de coesão textual ou coesivos são 2, né? Os mais comuns, né? A coesão referencial, quando um termo no texto faz referência ou retoma outro. Por exemplo, ontem encontrei Maria no shopping. Ela estava muito feliz por ter sido aprovada no concurso. Veja aí que o pronome pessoal ela retoma o termo Maria citado anteriormente. Nós temos aí uma coesão referencial, ou seja, quando um termo faz referência a outro, né? Quando o termo faz referência a outro. Nesse caso, nós temos o termo referente e o termo referenciado, né? O termo referente é o que tem significado. No caso aí, o termo referente é o termo Maria, beleza? Uma coisa que nós devemos entender aqui com relação à coesão é que a coesão é o processo, né? O mecanismo que une as partes do texto, né? É ele quem encadeia, quem entrelaça as partes do texto, fazendo com que o texto se torne um todo completo, né? Então, é através da coesão que você vai ligando partes e partes, criando aquela teia de sentido, até concluir o texto, fazendo dele um todo entrelaçado, beleza? Coesão referencial, como já falei, quando um termo retoma outro. Aí você tem vários elementos, né, dentro da coesão referencial. E nós temos também aqui a coesão sequencial, né? Coesão sequencial diz respeito
aos elementos textuais que contribuem para que o texto ganhe sequência, ganhe progressão, né? Esse mecanismo é desempenhado além de outros, né? Existem outras formas, mas sobretudo pelos conectivos, que são as conjunções, né? Exemplo, é importante que o governo federal crie mecanismo para diminuir a prática do preconceito. Muito bem. Você tem aqui esse elemento, esse conectivo, né? Essa conjunção, expressão. É a partir desse conectivo, né? Além disso, que você dá sequência à ideia, né? Que vem sendo apresentada anteriormente, beleza? Então, eis aí um exemplo, né? De coesão sequencial, beleza? Vamos aí para o nosso quinto, né? O quinto tópico dessa primeira parte, né? Organização do texto, parte 1, quinto tópico. Muito bem. Fatores de coerência textual. Diz respeito ao entrelaçamento lógico das ideias de um texto. Veja, a coesão tem a preocupação de ligar as partes de um texto, né? Através de conectivos, através da coesão referencial, através da coesão sequencial. Então, a coesão liga as partes do texto. E a coerência diz respeito a essa criação lógica de ideias. Ou seja, você apresenta ideias que somadas criam um sentido único, né? É claro que coesão e coerência estão entrelaçados, porque a coesão contribui para que se gere a coerência, né? Então vamos ver aqui um exemplo. Veja, a cada dia que passa, mais cresce a corrupção política no Brasil, pois os atos ilícitos do cidadão comum estão sendo mostrados na mídia. Veja aí você, que você tem a primeira ideia, né? A cada dia que passa, mais cresce a corrupção política no Brasil, pois, quando você insere esse pois aqui é um elemento de coesão. E ele aponta uma justificativa ou uma explicação para o que foi dito anteriormente, né? Anteriormente foi dito que a corrupção política no Brasil está crescendo a cada dia, pois esse pois deveria explicar, pois os atos ilícitos do cidadão comum estão sendo mostrados na mídia. Veja que a sequência nada tem a ver com o que foi dito anteriormente. O fato de os atos ilícitos do cidadão comum ser mostrado na mídia não interfere nem no crescimento, nem na diminuição da corrupção política. Então, você vê que esse texto é incoerente. Veja que há a coesão, muito bem, o pois aqui está criando a coesão, no entanto, a ideia não concorda, não complementa o que foi dito anterior. Então você tem aqui um texto coesivo, no entanto faltou a coerência, né? Então a coerência diz respeito a essa ligação entre as ideias, né? A coesão diz respeito às partes do texto no campo da escrita e a coerência diz respeito ao campo da ideia, da lógica, né? Que o texto apresenta. Veja aí um exemplo agora com coerência, né? Mantendo a mesma estrutura, no entanto, a segunda parte vai complementar ou retomar, né, o que foi dito anteriormente. Veja aí, a cada dia que passa, mais cresce a corrupção política no Brasil, pois, né, esse pois, como já falei, ele vai indicar uma explicação, uma justificativa para o que eu estou dizendo, pois todos os dias as mídias noticiam novos escândalos de corrupção envolvendo político. Veja, se alguém me pergunta assim, vamos supor que eu diga, a cada dia que passa, mais cresce a corrupção política no Brasil, e alguém vai dizer, me pergunta, por que você está dizendo isso? Por que você está afirmando? De onde é que você tira essa informação? Isso que você diz não está certo? Eu digo, não, e eu vou justificar. Eu digo isso porque todos os dias as mídias estão noticiando novos casos de corrupção política. Então, veja que eu estou justificando o que foi dito anteriormente, beleza? Valeu, galera. Chegamos aí ao fim da primeira parte, né?
Vamos agora para a segunda parte. Se você gostou do vídeo, né, já deixa aí seu like, né, se inscreve no canal, que a partir dos próximos vídeos a gente vai discutir mais conteúdos, né, relacionados aí a este concurso, beleza? Então, boa sorte, bons estudos e vamos para a segunda parte aí do conteúdo programático, né? Valeu, galera!